Duplo twist. Hablado. Olá, fã de ginástica, estamos aqui para mais uma edição do Duplo Twist Hablado, seu podcast número 1 para falar sobre ginástica artística. Hoje nós vamos falar bastante sobre campeonatos continentais, porque no último final de semana nós tivemos o Campeonato Pan-Americano em Medellín, na Colômbia, e também o Campeonato Africano em Chuene, na África do Sul. Além disso, também teve na última semana o Campeonato Chinês, e vamos aproveitar para falar sobre como está ali a situação da seleção chinesa de ginástica. Eu sou o Gabriel Gentili e estou aqui com o Gabriel Lincoln, Gabriel Ursi e a Malu. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tem o Bruno também. Faltou o Bruno. Esqueci o Bruno, gente. Esqueci o Bruno no churrasco, gente. Me perdoe, Bruno. Oi, gente. Bom, vamos começar falando sobre o Campeonato Pan-Americano. Foi assim, vamos começar pela parte boa. O que é isso? Vamos Qual parte boa? falar primeiro, então, A transmissão. dos resultados do Brasil no masculino. Bom, no todas as medalhas que o Brasil conquistou nesse fim de semana no Pan-Americano vieram do masculino. Foram 4 medalhas no total, uma medalha de ouro, uma prata, e 2 de bronze. O Brasil levou o bronze na competição por equipes e, individualmente, o Yuri Guimarães levou 3 medalhas. Ele foi ouro no salto, prata no solo e bronze no individual geral. Acho que o que a gente pode ver dessa seleção brasileira que foi para o Campeonato Pan-Americano é que o Yuri Guimarães cada vez se consolidando mais como um atleta aí que vai estar cada vez mais presente na seleção brasileira, nas grandes competições. No individual geral, ele mostrou ali bastante, teve um grande desempenho, acho que conseguiu uma das melhores notas, se não a maior nota da vida dele, no total ali dos 6 aparelhos, e novamente apresentando nos seus principais aparelhos, que são o salto e o solo, apresentando ótimas séries para conseguir aí as medalhas individuais. No dia da final por equipes, ele não teve um desempenho tão bom, mas uma coisa que eu achei legal é que daí o resto da equipe compensou. O Bernardo Agtos, por exemplo, que fez uma competição excelente no dia da final por equipes, ele teve as melhores notas do Brasil, foi o único que passou de 14 no dia da final por equipes, e ajudou ali a compensar alguns erros que o Yuri teve. Ele caiu no salto, ele teve um erro ali que no solo também, que ele acabou tirando um ponto a menos do que ele tinha tirado no dia que ele conquistou a prata no aparelho. Mas, no geral, acho que dá para tirar bastante coisa positiva da participação masculina do Brasil. O que vocês acham? Eu acho que o Yuri foi roubado nesse solo dele, que ele tirou um ponto a menos. Porque, enfim, a gente vai falar melhor disso no feminino, mas Nossa, eu achei precisamos falar de roubo. a arbitragem desse campeonato, viu? assim, bizarra. Eu ainda estou impactado com as notas que eles deram no salto feminino. Gente, Mas- perderam a noção completamente. Voltando pro masculino, eu acho que deu para ver ali, além do Yuri, acho que o Bernardo teve um desempenho muito legal, e também o Tomás ele não competiu no primeiro dia, ele competiu só no dia da final por equipe, mas entregou ali aquelas séries consistentes ali. São 2 atletas ali que estão ali na briga ali para, quem sabe, furar ali a bolha e eventualmente conseguir a convocação para o Mundial ou ir como reserva, enfim. São nomes para a gente ficar de olho aí na equipe masculina. O bom da equipe masculina é que pelo menos conquistou medalha, né? Embora tenha alguns problemas ainda, tá conquistando medalha mesmo sendo uma seleção B, né? A gente não foi com os nossos atletas da seleção A, mas a E seleção detalhe B que deu conta esse do recado. Então, time B, e a tipo, gente tá foi o ok. único, time no masculino que levou a equipe B, né? Então, Estados Unidos ali tinha metade da equipe era a equipe A, assim, tinham atletas olímpicos, atletas que devem estar na equipe do Campeonato Mundial deste ano. O Canadá e a Colômbia, por exemplo, que precisavam classificar para o Mundial, eles mandaram então a equipe A. Então é legal ver que os brasileiros conseguiram competir com esses países, mesmo com o time B. No primeiro dia da competição, a gente até ficou na frente do Canadá, inclusive. E é importante ressaltar também para essa competição que o objetivo era bem claro, assim, classificar para os Jogos Pan-Americanos. Por mais que a gente quisesse medalha, assim, e é sempre bom, né? E bem, eles cumpriram o objetivo deles, que é classificar para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, que vai ser em outubro, se eu não me engano. Então, Isso, em outubro. tipo, objetivo concluído. E Ai, também, claro, gente. tipo, rodagem internacional e, tipo, os atletas conseguirem mais experiência. Porque a gente tem um problema de renovação assim
a maioria dos nossos atletas da seleção A já competem há muito tempo. Então, para esses atletas da seleção B, se eles quiserem ter uma vaga na seleção A, eles precisam de experiência. Então, foi uma decisão acertada, ao meu ver. Ai, gente, assim, sobre o masculino, eu confesso que eu acompanhei, fiquei muito feliz, muito positivamente surpreso. Mas depois de domingo, a gente tá aqui gravando na terça-feira, veio o quê? Uma ressaca moral. Fiquei totalmente abalado, então, assim, eu não consigo me lembrar de muito diante da competição, peço desculpas. Mas é isso, pelo que aconteceu domingo, vamos aí comentar já já. Domingo só teve a primeira metade do dia, né? A segunda a gente finge que não aconteceu. Gente, então falar, né, do outro lado do dia no do outro lado do Pan-Americano, que foi o caso do feminino. Infelizmente, o Brasil teve um desempenho ruim no feminino, não tem outra palavra assim para descrever. Eu acho que já não levamos a equipe principal, só que essa equipe que foi teve um desempenho abaixo do que elas poderiam apresentar. Isso é fato, assim, não tem como contestar. Eu lembro que acho que a gente até tinha comentado assim de que tinham poucas chances de medalha, acho que mais ali, eventualmente ali algumas medalhas no solo, na trave, ali na disputa individual. Só que o Brasil acabou saindo sem medalhas da competição. Já na disputa por equipes, o Brasil até que fez um desempenho assim ok, não tão terrível no primeiro dia da competição, conseguiu, aproveitando ali na qualificação, que tinham descartes ali, se não me engano, acho que o Brasil não chegou a contar queda, ou se contou uma só, contou uma só na trave, isso agora que eu lembrei. Mas já no dia da final por equipes, foi triste ali o desempenho do Brasil. O Brasil sofreu muito ali na final, teve 5 quedas no total, e a gente acabou terminando em quinto lugar, atrás ali de Estados Unidos, México, Canadá e Argentina. Argentina, gente, é isso mesmo, vocês não viram errado. A nossa Tomamos seleção de ginástica sufoco, feminina adulta ficou tomamos, atrás da Argentina. E tomando sem os sufoco destaques do dela, né? Panamá, tá? Tomando sufoco do Panamá, tá? Eu queria deixar isso bem claro. Eu acho assim, uma coisa só também para destacar, até para não. Porque eu vi muita gente assim, fazendo uns comentários meio. Lógico, o desempenho foi ruim, foi abaixo do esperado, e é isso. Mas uma coisa também é que eu vi muita gente fazendo umas críticas assim pesadas, assim, às meninas que estavam lá na competição. Mas Ah, vale o destacar, pessoal por perde a exemplo, mão, né? tem gente que perde muita mão. Que, por exemplo, a nota do primeiro dia do Brasil teria sido medalha de bronze na final. O problema foi que a gente não conseguiu repetir esse desempenho, pelo menos, no dia da final por equipes, né? Que era o que valia a medalha ali. É uma pena, acontece, tipo, quedas acontecem, mas é isso, né? Fica um pouco decepcionante essa situação, né? Porque ver ali que o Brasil poderia ter brigado por um lugar no pódio, mas acabou ficando bem longe disso. A questão, eu acho que não é nem tipo, se a gente tivesse pego uma medalha de bronze, estaria ok. Eu acho que não estaria ok, porque a gente percebe que existe um abismo entre a nossa seleção das meninas que estão lá no CT treinando e as meninas que treinam nos clubes. Por quê? No PAN do ano passado a gente foi ouro, com uma certa tranquilidade. Agora a gente ia ter que brigar pela medalha de bronze. Então, tipo assim, não é só a medalha que a gente consegue ou deixa de conseguir, é o abismo de nível técnico que as meninas têm em relação umas às outras, assim, do grupinho que treina no CT e o grupinho que treina nos clubes. Amigo, eu acho que é exatamente isso que eu tava pensando. E isso é muito preocupante porque a gente sabe que as nossas atletas, que são as principais que estão lá no CT, elas não vão ficar aqui pra sempre, né? Tipo, em algum momento elas vão aposentar, a gente não sabe quando. Eu acho que nossa torcida aqui, o quanto mais longa, enquanto elas estiverem felizes, né? A Flavinha, por exemplo, comentou que quer ficar até mais 2 Olimpíadas. Espero que ela fique feliz. E também a gente não sabe com quem a gente vai conseguir contar nos momentos mais importantes, que na ginástica nos próximos 2 anos são o Mundial do final do ano e a Olimpíada de Paris. Tô querendo falar nada, mas a gente sabe que a gente não pode contar com a atleta fazer aquele aparelho naquele dia, ela pode estar sentindo alguma coisa, então a gente precisa ter algum tipo de variedade. E o que acontece é, a gente tem uma única aposta, a gente tem um plano A e não tem um plano B. Basicamente essa é a situação do Brasil. E a gente vê os Estados Gente, Unidos, diga, só amor. completando isso, é porque, tipo, é muito frustrante a gente ser fã de ginástica no Brasil, né? Porque essa é uma conversa que a gente tem há anos. Poxa, a gente tá em 2023, já tem 4 anos que uma das melhores equipes do mundo não se classificou para os Jogos Olímpicos porque não tinha gente. Porque não tinha o mínimo de gente que conseguisse notas medianas para ficar em 12º lugar no Mundial.
uma equipe que a equipe principal é uma das melhores do mundo. Já tem 11 anos que a gente foi para Londres, no limbo do limbo, e a diferença é que em Londres a gente ainda tinha aquela promessa da vinda dos Messias, né? Tinha Messias chegando, Jesus estava voltando para salvar a ginástica brasileira. E aí o universo, por pura pena da gente, mandou, foi logo 3 Jesus para salvar a gente. E que a gente está dependendo delas até hoje. Mas assim, já tem 11 anos que isso aconteceu. E, assim, a CBG, ela já está no um dos maiores investimentos do COB há muito tempo. Então, tem alguns dados aqui que eu trouxe, gerais, mas em 2013, por exemplo, o COB dava no máximo 3 milhões e 500 de repasse. A CBG ficou muito perto dessa cota total, recebendo 3,3 milhões. Depois, nos anos seguintes, aconteceu a mesma coisa. A partir de 2018, a gente teve um crescimento muito grande de repasse do COB, e aí a gente recebia um pouco menos do que o vôlei do judô e da vela. E aí, em 2019, a gente também recebeu um pouco menos do judô e da vela, mas a gente já estava com o dobro de investimento que a gente estava em 2013, que a gente estava naquele limbo do limbo. Quando a gente chegou em 2022 e 2023, que Rebeca apareceu, a gente começou a ganhar bem mais dinheiro do COB. Uma fatia muito grande do bolo. 10,5 milhões de reais do COB, que é praticamente um dos maiores investimentos, ficando atrás apenas dos esportes aquáticos. Que tem 4 modalidades, que tem esporte coletivo, feminino e masculino, tem, a gente sabe o que, é que tem lá dentro. E aí eu acho que a gente tem que parar com essa desculpinha de mas ginástica é muito caro, ginástica é isso, ginástica é aquilo. Já tem 10 anos que a gente tem o mesmo problema, que todo mundo fala a mesma coisa, e que a gente tem uma fatia muito grande do bolo que o COB distribui para as confederações, e o problema continua o mesmo. Então, assim, para mim tem uma lógica muito, muito grande nisso, que apesar da gente estar aqui e a gente nunca ter treinado nenhuma menina, a gente nunca entrou no ginásio para dar treino, e isso é muito verdade, mas matemática básica e gestão, eu acho que todo mundo entende um pouco. Eu acho que falta clareza sobre quais são os objetivos concretos da CBG, assim, para o próximo ano, com o orçamento que ela tem, e o que que ela está fazendo para metrificar, então, para medir se esses objetivos estão sendo alcançados. Então, qual que é a nossa meta? É qual lugar que a gente quer ficar? É quantas medalhas, para além da Rebeca e da Flávia, que são atletas já formados? Porque é isso, é fácil você ficar apresentando o resultado com base na Rebeca e na Flávia. Agora, eu quero saber o que que a gente está fazendo para formar as novas gerações. Então, se você for olhar, por exemplo, tem um relatório de gestão no site da CBG que eles falam o que que eles fizeram no ano passado. E é uma grande coletânea de cursos, enfim, de competições que foram feitas, mas ele não tem muito uma visão de, ok, mas o que que a gente ganhou com cada coisa dessas, né? Quantas pessoas foram nos cursos de treinadores? Qual que foi o resultado que eles apresentaram? Eu acho que falta realmente um pouco mais de visão, assim, mais objetiva. E eu acho que é muito legal que a gente está aqui discutindo mais abertamente a ginástica, porque eu acho que o nosso objetivo é contribuir para que ela evolua. Mas também eu acho que a responsabilidade não é só da CBG, assim. Eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Eu estava dando uma lida, assim, sobre o sistema de esportes do Brasil. E basicamente é um grande caos, assim, porque você tem o Ministério do Esporte, que é responsável por fazer, né, as políticas públicas de esporte, mas ele é muito descentralizado, então grande parte dos recursos para o alto rendimento, eles são aplicados pelas confederações, que não, como eu acabei de falar, elas não têm muito bem estabelecido quais são os objetivos e o que que elas precisam entregar. Isso, gente, já é uma discussão muito antiga. A gente já tem, por exemplo, o Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização que está questionando essas confederações, falando, apresentem o que que vocês querem, qual que, né, o plano e quais são os resultados. Eu acho que isso a gente só tem a ganhar, né? Para a gente tirar o peso das costas de 5 atletas. Eu acho que isso. Eu quis falar um pouco sobre isso porque me deixa um pouco chateado de ver a reação, às vezes, da comunidade da internet com um problema que não é de responsabilidade delas. Tipo, elas são um décimo, sei lá, não sei qual que é o grau de participação, mas elas são só parte do problema, entendeu? Se o time inteiro do Brasil não apresentou um resultado bom, não é uma questão de responsabilidade individual de nenhum atleta. Enfim, é isso. Eu queria falar isso para, enfim, desabafar um pouco. Aí eu quero falar uma coisa rapidinho que, tipo, talvez fique repetitivo, mas é rapidinho. Bom, eu só queria lembrar para vocês que a nossa seleção lá, hoje em dia, ela é um trabalho remanescente do ciclo do Rio. A gente tem Rebeca, Flávia, Lohane, e a gente tem Jade ali, que é do ciclo de Pequim. Então,
É só para ficar na cabeça de vocês aí se questionando como que a nossa renovação tá indo, porque a gente não produziu nenhuma atleta para o ciclo de Tóquio que foi para Tóquio, por exemplo. Então a renovação tá decadente. Para Paris a gente não tem expectativas muito grandes de que alguma atleta do ciclo de Paris vá para Paris, embora possa acontecer, mas é mais difícil porque realmente as atletas dos outros ciclos que teve mais investimento, que veio técnico de fora, elas estão num nível muito acima. Dando uma passada assim geral nos resultados, né? Na final por equipes a gente teve. Eu esqueci de comentar no masculino, mas o masculino na final por equipes: ouro para os Estados Unidos, prata para o Canadá, bronze para o Brasil. No feminino a gente teve Estados Unidos, México com a medalha de prata e o Canadá com o bronze. E acho que duas coisas assim que eu queria pontuar sobre esses destaques internacionais. Estados Unidos, eu acho que assim, dá para ver como o time B, digamos assim, dos Estados Unidos deu uma evoluída com a adição da Robertson e também principalmente da Tiana Sumana Siqueira. Eu acho que melhorou aí o potencial de para elas agregarem para a equipe. Acho que são duas que brigam por vaga na equipe do Campeonato Mundial. E também o México, que olha, México tá muito bem, tá evoluindo bastante e acho que vai entrar forte aí na briga por uma vaga em Paris por equipe. Na final por equipes, a Alexa Moreno fez um HUD super alto, cravado, achei maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com a volta dela. Ela fez duplo com dupla no solo também no primeiro dia. A Sandoval fez duplo com dupla de saída de paralela também. É uma equipe que tá bem legal. Foi a Sandoval que fez Zamolodchikov no salto também? Isso, foi ela, porque a escaleira fez Yurchenko em meio. Eu achei bem legal a equipe deles. Vou torcer para no Mundial pegarem uma vaga desses Zamolotikova, só países. para quem não conhece o termo, é o Tsukahara com dupla pirueta. Isso. Vou ficar bem feliz se no Mundial elas pegarem a vaga olímpica no lugar de algum país europeu xoxo, tipo Holanda ou Bélgica. Agora, falando um pouco da competição em si, né, do Brasil, a gente, no segundo dia, a gente sofreu com algumas provas ali. A gente teve quedas na paralela, a gente teve quedas na trave, várias, e a gente teve quedas no solo. No salto, que é mais difícil de cair, a gente não caiu, mas a gente teve atleta cometendo erro ali um pouco mais, que despontua um pouco mais. E de forma alguma eu quero atacar pessoalmente a atleta falando disso, mas, enfim, a gente tem que falar sobre como foi a competição. Foi meio triste, assim, de acompanhar. Eu terminei a competição, não queria ter visto do que eu vi. Eu vou dizer que, assim, pelo menos teve alguns pontos positivos de performances pontuais, assim. Eu gostei de algumas coisas, como paralela da Carol. Eu acho que é uma paralela ali que é só botar uma saída D, que ficou uma paralela muito legal para a equipe do Brasil. A Andresa, eu acho que, assim, teve uma competição difícil, mas ela tá empinando sua segunda competição na categoria adulta. E, cara, ela com queda, se ela não tivesse tirado uma queda na trave no primeiro dia da competição, ela teria pegado medalha no aparelho, com certeza. Ali ela fez uma série muito boa. O único problema é que ela tá com uma entrada super difícil, que é arriscada demais. Eu acho que talvez aí, né, continuar treinando para ver se melhora a consistência ou tentar trocar por alguma saída que às vezes seja mais simples, mas compense na execução, né? Tem necessidade de entrar com uma entrada tão É. difícil? Nossa, eu acho complicado, viu? Não sei, minha Não, isso que eu opinião. falei, tipo, dá até pra tentar continuar treinando pra ver se consegue ter uma consistência, assim, chegar no ponto de consistência, ou talvez tentar uma entrada mais fácil, né? Aí os É, é técnicos que, dela é que que vão saber assim, de ver um Mas eu acho melhor. que, tipo, se quiser que a menina. Porque tem clubes que optam por colocar dificuldade mesmo se estiver inconsistente, tem clube que vai tirando dificuldade. gente, eu acho que o meu questionamento não é nem colocar elementos consistentes ou não na série, mas sim colocar um elemento de nota de dificuldade E, que assim, é um layout, índice de acerto muito baixo, de forma geral, no começo da série, então a menina ela sempre vai ter chance de estar impactada até o final. Enfim, é um pouco minha posição pessoal minha, mas eu sei que tem muita gente que concorda que não vale a pena colocar no começo logo um elemento tão difícil. Outro destaque também, eu acho que a Luísa, o solo dela no primeiro dia foi muito bom também. Uma pena que ela teve aquela na final por equipes, mas ela ficou muito próximo do 13. E a Júlia Soares, eu achei que, de novo, também teve problemas ali, mas eu acho que a execução dela no geral, na trave, melhorou no segundo dia. Ela teve uma execução mais limpa e ia ter tirado um 13, nota pra cima de 13 na trave na final por equipe, se não fosse a queda. E no solo, mesmo ali, ela tinha muita
relatos aí em alguns grupos de ginástica, o pessoal falando que a Júlia parece que ela estava gripada lá na Colômbia, né? E mesmo assim foi lá, entregou bem a coreografia de solo dela no segundo dia da competição e tirou a melhor nota do Brasil ali, que ela conseguiu um 13. A Júlia que acabou sendo até um pouquinho cômico, na final por equipes, ela pisou fora do solo antes da diagonal. Geralmente a gente vê as meninas pisando no final, ela pisou antes. Acabou sendo um pouquinho de falta de atenção ali dela. Mas eu achei que, no geral, a execução das acrobacias da Júlia no ar deu uma melhorada. O Tsukahara dela, que não era ruim, mas, tipo assim, não era o melhor também, achei que melhorou bastante, tá bem alto e tá bem mais bonito no ar também. Ai, sim, gente, fiquei feliz pela Júlia. E também fiquei feliz pela Carol. Achei que, enfim, ela mostrou a consistência dela, mostrou que não vai deixar a vaga dela na equipe sair tão barata assim. E é isso, assim, é uma coisa até que a gente tava comentando até, mas só que foi antes do PAN, que a gente tava achando muito legal ver os aumentos, né, de dificuldade das meninas, novos elementos que apareceram nos vídeos que a CBG postou. Daí, no fim, a competição foi meio que anticlímax. Só que, assim, pelo menos o que a gente está vendo com não tendo essa vaga muito garantida para quem faz uma ginástica ok na seleção, eu acho que isso vai gerar uma competitividade interessante que talvez traga ainda algumas melhorias até o final do ano. Então é isso, né, Sim. gente? A gente é pessimista, mas no fim do dia E vamos continuando acreditar. só rapidinho sobre a Carol, a gente falou mais cedo sobre muita gente às vezes ficar criticando os atletas de uma forma exagerada, bizarra, assim, em comentários na internet. A Carol acho que é uma das meninas da seleção que mais sofre uns ataques, assim, absurdos, mas só que tá aí, né? O pessoal fica falando dela, mas quem chegou ali foi a melhor brasileira na competição, foi a Carol. Então é isso, é pegar e bora, Carol, vamos continuar trabalhando aí e bola pra frente. Neste último final de semana, a gente também teve o Campeonato Chinês de Ginástica Artística. Quem foi a campeã do individual geral no Campeonato Chinês foi a Kyu Kyu-wan, que, se não me engano, é até uma atleta que subiu para a categoria adulta neste ano. Ela tirou 54 nos 2 dias do individual geral do Campeonato Chinês, terminou ali aquele esquema ali que soma 2 dias de individual geral, então ela terminou com 108 pontos, ponto 25 ali para levar a medalha de ouro. A Ou Shan, que foi a melhor chinesa no Mundial do ano passado, levou a prata com 107,15 e a Zhang Qingying levou a medalha de bronze com 106,80. Agora, uma coisa assim, muito interessante para a gente falar sobre a equipe da China o que acontece? A China vai sediar os Jogos Asiáticos este ano e vai ser na mesma época do Campeonato Mundial. Então vai ser curioso aí para ver como que a China vai fazer. Diz que eles vão meio que tentar dividir ali as suas forças nas duas competições, porque eles querem tanto no Mundial, lógico, para conseguir a vaga para Paris, que eles ainda não têm no feminino, e nos Jogos Asiáticos eles querem, né, ganhar medalha ali em casa com as suas principais atletas também. Isso da China vai ser interessante acompanhar. Só falando aqui rapidinho, eu acho que isso pode ser até uma tendência dos atletas da Ásia. Parece que o Carlos Yulo das Filipinas ele também quer ir pro Asiático ao invés de pro Mundial. Mas enfim, só pontuando aqui. E eu acho que vai ser complicado para a China montar duas equipes competitivas para ir pro Asiático e pro Mundial. Porque por mais que eles tenham mais atletas que a gente, em comparação, mas eles não têm o mesmo nível, assim, de todas as atletas, sabe? Eu acho que eles não conseguem montar uma equipe que consiga medalhas no Asiático e consiga uma vaga olímpica com tanta tranquilidade no Mundial. Complicado para eles. Eu acho que assim, se for dividir mesmo as forças, se eles brigar por medalha, eu acho que eles saem da briga por medalha no Campeonato Mundial. Mas ainda tem uma certa gordurinha para queimar ali que para conseguir ainda a vaga olímpica. O problema é que acontece que essa gordurinha daqui a China sempre tem. É o quê? São as traves e as paralelas de defesa que elas conseguem fazer. O problema é que trave e paralela são os elementos, são os aparelhos que mais podem dar errado, né? Além de ter a excelência da ginástica, tem que ter um pouco o fator sorte também aí para ajudar para elas conseguirem a vaga com tranquilidade para o Mundial, lá no para Paris, no caso. E a China ela sempre tem um pouquinho de gordura para queimar, mas ela acaba queimando o boi inteiro, né? A gente viu isso em Tóquio, no Mundial do ano passado. Gente, assim, eu acho que de forma alguma você olha o cenário, né, das notas delas e você fala, meu, tão ferrados, não é isso? É que eles não estão mais na posição de potência e de ameaçar tanto. Eu até lembro um pouco de, antes do Mundial do ano passado, como
eu acho que muita gente na comunidade da ginástica, inclusive eu, achava que a China tava ali potencial top 3. Eu acho que desde então é só ladeira abaixo, assim, e menos confiança eu tenho. Gosto muito da ginástica chinesa, mas é um momento complicado que eles também estão tendo. Não chega a ser nem de perto tão complicado quanto o Não, nosso, mas no papel mas. eles tinham mesmo. Ah, Tipo assim, no papel era a segunda equipe que mais pontuava, só que elas estão derretendo. É o que o Gentili falou, tipo, quando chega numa trave ou numa paralela, não é mais aquela China de 2008, fria e calculista, é uma ah. China agora que derrete. O Eu Japão acho que virou, a né, a questão da nova China. China, a China ela passa por um... Eu acho que eles não têm muito bem definido assim o estilo de ginasta que eles querem. Porque eu acho que até o Gentili falou isso já no episódio passado, eles ainda têm muito aquela questão do estereótipo de que ginástica artística tem que ser todas as meninas pequenininhas, magrinhas tipo, é, não pode ser mais alta, mais fortinha. E aí acaba que hoje em dia eles estão tendo problema nos aparelhos salto e solo justamente por isso. Exato. Cadê as novas Shang Feis aí, né? Tem 1 bilhão de pessoas que não conseguem achar uma nova Shang Fei. A gente, então agora falando um pouquinho dos destaques individuais desse campeonato chinês. Para mim são dois, sendo o maior deles a Qiu Chuan. Além do título dela no individual geral, ela foi muito bem nas paralelas e na trave. Nas paralelas ela tá com uma série super difícil. Ela ainda nem fez a série mais difícil que ela tem, que é, se eu não me engano, é 6,9. Mas assim, já tirou notão. E a trave dela, ela estreou com uma sequência acrobática na trave muito difícil. É um Flick Arabian, que até a nossa brasileira Thaís Fidelis fazia, mas, enfim, acabou parando de treinar. E ela tá fazendo essa sequência muito bem. Ela tirou, se eu não me engano, 14.900 na trave, no individual geral, fazendo elementos super difíceis. Eu acho que, tipo assim, ela é uma ginasta que, assim como daqui a pouco a gente vai falar da Kylie Nemur na paralela, a Tiutiuan na trave, ela é uma ginasta que, se ela acertar a série dela, não imagino que tenha concorrência. Ela consegue ganhar de qualquer uma, hoje em dia. E também o outro Babadeira. destaque rapidinho só falar da Oh Yuk-chan, que ela tirou 14 cravado no solo, no individual geral. E assim, não é aquele super destaque, mas por se tratar de China, né, que vive uma crise no solo, eu achei, tipo assim, um notão. Ela é aquela, pra quem não conhece, a Wilkchan é aquela ginasta da música feia no solo, aí todo mundo vai saber agora, porque a música dela é muito ruim, coitada. Mas ela tá fazendo uma série muito boa. Eu acho que vai ajudar bastante a China no final por equipes. A Ouyuchan, ela, no último ano, ela foi o destaque da China no solo, né? Ela tirou, eu lembro que ela tirou umas notas legais no Campeonato Mundial, tirou acho que 13,7 no individual geral no solo. Então, deve ser aí quem vai carregar a China no solo para ou nos Jogos Asiáticos ou no Mundial, né? Depende para onde mandarem ela. Ela, inclusive, estava treinando dupla com dupla no solo antes da lesão, antes de Tóquio. Tomara que ela consiga voltar aí com essa acrobacia, vai agregar muito no solo dela. A nota de dificuldade da Oi o chão na trave é 6,8. Acho que é a maior que tem hoje em dia, né? Nada, a Sunisa já tá fazendo umas séries de 7,5. Os fãs dela do Twitter já estão postando aí. Todo dia 7,5 de posta. execução, né? E também uma coisa legal do campeonato chinês, não sei se vocês lembram de Dona Chen Chun-song, que competiu ali no ciclo da Olimpíada do Rio, estava na equipe, ele ganhou medalha de bronze, ficou em quarto lugar no individual geral, ele ficou pau a pau com a Mustafina ali na disputa pelo bronze. Ela ainda compete nas competições domésticas da China e ela fez um solo bem legal ali, tá fazendo ainda sequências acrobáticas que ela fazia lá em 2013 e parece que ela tá com meta aí de disputar na Universiade, que vai acontecer esse ano, né? Não deve competir em campeonato mundial, mas aí é um nome que até a China poderia chamar para ir no mundial porque estão precisando de um solo como o dela. E que situação vive a China, né, gente? Mas não vou torcer pra ninguém torce pela gente. E aí, Lincoln, você prefere ser um fã de ginástica do Brasil ou da China nesse momento, hoje, 2023? Quem Ai, do sofre Brasil. mais? Pelo Ai, menos a gente a ganha gente. medalha no mundial. Pelo menos a gente tem ouro no individual geral. A China não. A gente tem Exato. É salto. potência, porra. A gente salta. Quando eu tô nos meus piores momentos, eu Rebeca é lembro campeã que. olímpica, Shang Fei Exato. não.
Bom, gente, indo para a nossa última pauta do dia, que é o Campeonato Africano de Ginástica Artística, que assim como o Pan-Americano também foi seletiva para o Campeonato Mundial. E ela conseguiu, né? A gente falou aqui nas últimas edições de Dona Carla Namur, da Argélia, que estava aí naquele imbróglio com a Federação Francesa para conseguir competir pela Argélia para ir para o Mundial e eventualmente para Paris, mas ela conseguiu a liberação para participar do Campeonato Africano e fez uma grande competição, levou o título no individual geral e nas paralelas, Dona Namor aí fez uma série para ganhar ouro no Campeonato Mundial. O ouro é dela pra perder, né? É aquela coisa do. Mesma coisa com o individual geral da Rebeca. Ela A compete medalha com tá. ela mesma, gente. A medalha tá no peito. É dela pra perder. Então, vai, lenda. Tapa na cara da Federação Francesa. O Então mundo quer vai, ver Rebeca, isso. rouba essa medalha. Assim, claro, deixando claro que quando chegar o Mundial, o meu patriotismo vai falar mais alto e eu vou ficar igual. Eu tava torcendo em Tóquio pra japonesa de 12 anos cair, né? Imagina a Namu, que já é bicha velha. Então, vou torcer pra cair sim, Bicha pra velha Rebeca tem ganhar. 16 anos. Sim, a japonesa tinha 12, meu filho, bicha velha sim. Oxe, eu tava torcendo pra criança japonesa cair, não vou torcer pra ela cair. Mas vou Pode falar então, continuar. completar uma coisa, umas duas informações sobre a série da Namor. Ela fez uma série, deram 6,9 para ela, mas a nota de dificuldade total assim, que ela tentou é de 7,1, ou seja, ela pode ter aí a primeira nota acima de 7 nesse ciclo olímpico. E também ela homologou um elemento novo, que é um Embarnabieva. Explica aí um pouco aí, Lincoln, você que é o nosso árbitro do podcast. Bom, ela faz um elemento que é como se fosse um Stalder carpado, aquele que os pés vai para dentro da barra, que não encosta o pé na barra. É como se fosse um giro de sola sem encostar o pé na barra, que a Mustafina fazia muito, enfim. Aí ela faz esse embarre e já emenda num Kachev na posição esticada. Então é um elemento muito difícil. Eles deram o grau de dificuldade G, mas eu particularmente acho que poderia ser até mais, porque se o Nabieva vale F, o Katia esticado vindo do Embar é ainda mais difícil. A própria Kailia respondeu um fã numa rede social e falou que tipo, ela pode garantir que é pelo menos 3 vezes mais difícil que o Nabieva. E é isso, rainha. E na competição por equipes, a gente teve não podemos dizer assim tanto zero, mas foi uma surpresa, né? Porque o Egito era a seleção favorita, mas a África do Sul conseguiu ali, teve uma ótima apresentação diante da sua torcida e se classificou com uma equipe completa para o Campeonato Mundial. Complementando aqui com os resultados do masculino, o Egito, dessa vez, no masculino, não decepcionou, levou a vaga por equipe ali, com aquele time ali puxado ali pelo Omar Mohamed. Teve uma boa apresentação ali em todos os aparelhos, conseguiu aí com folgas a classificação para o Campeonato Mundial. Gente, só um comentário sobre o campeonato africano, que às vezes eu tava assistindo, dentro da onde eu via uma série, assim, principalmente na paralela, eu falava, gente, eu já vi essa energia em algum lugar. E no fim era a positividade tóxica, né, do NCAA, que é a competição entre as universidades americanas, porque tem muitas meninas do campeonato africano que treinam nos Estados Unidos. Positividade Mas não tóxica. foi o africano, amigo, foi no PAN. Ai, que louco, foi no PAN. Vou ter Foi que no refazer a PAN. fala. Aí a gente desculpa, porque o Inclusive, baque na cabeça foi muito grande esse final de semana. teve acho que umas duas, três meninas da Liga Universitária conseguindo classificação para o Mundial, né? Teve a Lindsey Brown pelo Haiti, teve uma das meninas de Barbados, e tinha mais alguma outra que eu esqueci. Sempre tem outras Enfim. que estão na Ásia também, né? Sempre tem, essas meninas estão indo pro mundo. Jade Carey e Michaela Skinner criaram uns monstros. A Sydney Barrows chegou a competir no NCAA. Ela Competiu. não, porque ela não competiu não ainda, ela não tem, acho que ela tem 18 anos ainda. Ela vai pra UCLA, eu acho. Ela tá. Se não Se não competiu competiu, esse vai ano. competir. É isso aí. Alô, fã de NCAA confirmado, gente. Gente, eu já falei várias vezes que eu vejo escondida, tá? Tá nem aí, Ei, esse vejo mesmo. Dá podcast aqui é stream no só off. pra ginástica regulada olímpica, tá bom? Eu nunca assisti, não sei nem o que é isso que você tá falando. Bom, gente, para encerrar essa edição do Duplo Play Chablado, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, para quem não segue ainda, @Duplo Play Chablado, é só ir lá acompanhar, ficar sabendo sempre que vai sair novos episódios. Perguntando aí sobre, né,
impressões dos nossos seguidores aí, o que eles gostariam de perguntar, de saber da gente sobre as competições que a gente teve nesse fim de semana. Então vamos lá, o Marcos William perguntou por que a gente acha. Não, porque a gente acha não. Enfim. Se a gente acha e por que caiu tanto o nível do salto. Ah, porque não vale a pena, né? Fazer salto maluco e ganhar pouca nota. É muito Cara, Porque, ruim. Gente, porque não, a eu acho pergunta que é do assim. Brasil. A pergunta é do Brasil. Eu acho que é melhor. Ah, é do Brasil? Amigo, você tem aí o print das perguntas? Pra você pegar Eu não tenho o print certinho? das perguntas, mas eu pego. Peraí, vamos lá. Ó. Por que vocês acham que o nível do Brasil caiu tanto no salto? porque entrou uma moça para o comitê técnico da FIG, no qual não vou citar nomes, que estragou várias coisas do esporte, inclusive o salto. Cara, o salto tá absurdo, acho que a nível mundial, porque a gente até comentou outros dias que, meu, hoje em dia a gente não tem mais gente saltando nem dupla direito. Daí você vai ver, tipo, a Amanar, mas a gente não vê faz 2 anos. Cadê? Cadê o Amanar, né? Não teve a Manaus E nesse ciclo. não teve a Gente, Amanar mas nesse essa ciclo olímpico história ainda. de é porque, tipo assim, que é porque mudou a pontuação não faz nenhum sentido, né? Porque caiu a mesma quantidade de pontos de todos os saltos competitivos. Então, É que aconteceu. comparativamente em Não. relação aos outros Depois, na aparelhos, continua verdade, valendo a pena. não, nesse ciclo sim, que aconteceu é uma coisa que já vem lá do ciclo do Rio, porque depois do ciclo do Rio, eles fizeram uma coisa assim que diminuiu muito o valor dos saltos, que eram aqueles super saltos mais difíceis, o Cheng, o Sim. Amanar, o Produnova. E daí meio que ficou uma coisa assim, não compensa tanto. Então, tipo, meu, a diferença para uma menina fazer um Amanar para uma dupla, um Amanar não tão bom e para uma dupla bem feita, compensa mais ela fazer uma dupla bem feita. E daí acho que isso aos poucos está fazendo com que o nível técnico do aparelho regrida no mundo todo, não só no Brasil, sabe? Essa É regra vale que pra todo mundo, menos pros Estados Unidos, né? Que faz o É, Cheng só feio que e daí, continua pontuando. só que daí você vê ali nos Estados Unidos ali, pelo menos eles ainda têm tipo várias dessas meninas fazendo ali a dupla pirueta, né, pelo menos. É É. isso que acho que é o que falta na gente, a gente conseguir desenvolver mais atletas saltando também na dupla pirueta, ou eventualmente também uma coisa que eu acho que eu sinto falta no Brasil, meninas saltando outras famílias de salto. Eu, gente, Eu acho que pirueta e meia já tava ótimo. No Brasil especificamente, um dos motivos de ter regredido o nível no salto é que a gente não está mais com técnicos estrangeiros formando a base. E a gente pode pegar a lista inteira aí das meninas que já saltaram dupla, todas tiveram acesso a técnicos estrangeiros. Base de pirueta é algo que a gente não tem hoje no Brasil, técnicos que têm uma boa base para passar para as meninas. Então a gente acaba que a gente consegue fazer saltos com bloco bom, com altura boa, só que as meninas não sabem girar pirueta. e assim, gente, eu acho que responder essa pergunta é uma pergunta de 1 milhão de respostas. Eu acho que esse é um fator, com certeza. E eu acho que a ideia aqui no nosso podcast é cada dia a gente conversando com mais gente pra gente trazer várias visões de por que que isso acontece e a gente resolver esse problema, que é isso que importa, né? Não importa quem é o culpado, importa que seja resolvido e eu quero 3 duplas piruetas na minha mesa. É isso. Ursi, traga aí a nossa próxima pergunta. Leandro BS 1234 perguntou se o Brasil tem que se preocupar com o México e com a Argentina. E eu Oh, acho que a meu resposta amor! é Aquele sinalzinho amarelo, né? Já tá aceso. não, é uma Meu coisa assim, com a Rebeca e com amor! a Flávia, não precisa se preocupar. Sem a Rebeca e sem a Flávia, sim, precisa. Essa é a minha resposta. E Mas é vocês? porque a gente não sabe ainda. Eu acho assim, depende da estratégia da CBG, né? Porque hoje a estratégia tá muito clara, que é enrolar as meninas no plástico bolha e fazer com que elas cheguem saudáveis no Campeonato Mundial. Aí, se depois de Paris a estratégia for, além de rolar no plástico bolha, colocar elas dentro do formol, aí a gente não tem que se preocupar nunca com a Argentina e com o México. Mas eu Agora, acho que se até não é tiver uma formol coisa. envolvido, aí lascou. Eu acho até que é uma coisa boa, assim, de a gente aumentar o nível geral do continente americano, sabe? Porque o que que isso faz? Isso faz com que o Brasil tenha que melhorar o nível, porque assim, não vai ganhar medalha tão fácil mais em Sul-Americano e em Pan-Americano. Então tem que melhorar o nível de geral ali para continuar indo ao pódio. Isabela Ayala e as amigas estão vindo aí, viu? Bom, gente, bora pra próxima. Edson Santos perguntou se o fato de ser uma competição menor justifica notas tão baixas. Ele não falou se era Ah, do não, né? Brasil ou em Cara, geral. eu vou dizer uma coisa assim que foi a impressão que eu tive, que até foi uma coisa que atrapalhou o Brasil principalmente no primeiro dia da competição. O Brasil estava na primeira subdivisão. E é comum de acontecer de você competir na primeira subdivisão e os árbitros meio que segurarem um pouco a nota, assim, esperando o que vai vir depois, né? Eu achei que as notas, principalmente de salto da primeira subdivisão, foram muito baixas.
Sério, Não, eu é acho pra perguntar mesmo. pra Carol Pedro se ela fez boletim de ocorrência lá. Não, o salto da Carol, achei que deram uma nota muito baixa. Não, deram A tipo Lindsey 8. Brown fazendo o Yurchenko pirueta e meia cravado e tirou 13. Só 13, 13.0, Não, sabe? não faz sentido, não. Ela faz esse. Dizem, né, que ela faz no NCAA esse salto todo final de semana e tira nota boa, gente. Tudo bem que lá na nota não é boa, mas a execução dela é muito limpa. Eles limpam muito a execução. Dizem, né? Eu nunca vi. Pra chegar no Pan-Americano e dar uma nota dessa, pelo amor de Deus. Aí eu acho que, não sei, tipo, a competição é pequena, tudo bem, mas eu acho que, tipo, é porque os países, por exemplo, os Estados Unidos teve notas maiores, sabe? Eu acho que já passou essa fase da Aham. bandeira dar mais pontos. Eu acho que, tipo, é a situação nossa que foi ruim mesmo. Mas ainda acho que a gente foi garfado no salto. Enfim. É, Ah, foi um pouquinho, mas não é tipo. O problema aham. maior não foi esse, sabe? Sim, é o menor dos problemas. E, gente, a última pergunta aqui do Bruno, que perguntou se a Carol Pedro é a nova Mustafina brasileira. Quem que vai responder? Eu quero saber quem que é a antiga Mustafina brasileira, né? A gente já Apresenta, Pior que por teve uma favor, a assim, Mustafina gente quer brasileira? conhecer. não Essa Não foi tô desmerecendo a sabendo, Carol, não. como eu disse, a melhor resposta. A Carol fez uma apresentação muito legal na paralela ali no primeiro dia. Só que, né, eu acho que o Mustafina brasileira tem que fazer uns embar, umas coisas assim, né? A gente ainda não tem uma brasileira que faça todas as coisas que a Mustafina fazia. Não, mas eu acho que a grande pegada dessa pergunta é quem é a nova, né? E aí, realmente, a gente descobrir quem é a antiga, eu acho que essa é a maior pergunta que a gente tem hoje. Quem era a antiga Mustafa brasileira? Julie Costa, eu entrego nas suas mãos pra ser a nova Mustafina brasileira. Você vai arrasar com esses embarra aí. Enfim, mais alguma pergunta? Acho que por hoje tá Não, bom, né? gente, mas é isso. Próxima vez, gente, mandem mais que vocês vão ver que a gente responde mesmo. É, e a É gente isso aí. vai abrir mais caixinhas de pergunta no Instagram. Fiquem de olho lá que a gente vai responder aqui. É isso. Se você não está nos seguindo, você vai ficar por fora da caixinha, hein? Então siga a gente. Dá os Duplo arroba. Twist Chablado. Duplo Twist Chablado no Instagram e no Twitter, Duplo Twist Pod, POD. É isso, gente. Vamos terminar aqui essa edição do Duplo Twist Chablado. Muito obrigado por você que escutou aí mais um episódio. Se gostou, compartilhe aí com seus amigos, siga a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Em breve estamos de volta com mais um episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau.